Está no ar mais uma previsão astrológica, hoje indo de 11 de abril a 17 de abril. Eu tô aqui com a Marcela dos Reis, que é esotérica e taróloga, e ela vai fazer as previsões para cada signo através das cartas do tarô. Vamos começar, Marcela? Vamos começar então com Áries. Essa é uma semana onde o ariano vai colocar muitos planos em prática aí, deixando para trás algumas situações que até então não eram tão positivas, até meio ilusórias, encontrando o eixo de equilíbrio e assim finalmente encontrando o seu poder total. É interessante nessa semana que o ariano promova atividades às quais ele se centralize muito mais, ou seja, evitar um pouco balada, essas coisas todas, ficar um pouco mais introspectivo, que isso vai ajudá-lo bastante. Na saúde, um pouco de tendência a ter dores na coluna, nas pernas, até porque assim, é muita coisa boa acontecendo, é muita novidade, e isso tende a sobrecarregá-lo um pouquinho. Uma dica que eu dou é a seguinte, ariano: evite balada, evite programas muito estafantes, corridos, que é um programa que o ariano gosta, de coisas mais corridas. Vá ao parque, vai fazer uma meditação que vai ser bem interessante. Legal, bom. Após a Áries, agora é a vez de Touro. Vamos ver o que tem para Touro essa semana. Essa é uma semana de muito poder espiritual para o taurino. Ele já começa com uma carta do mago, que dá esse potencial espiritual para ele. Ou seja, taurino, tome cuidado com o que você fala, porque tudo que você falar vai virar verdade. Ou seja, coloque coisas boas na sua boca, nos seus pensamentos, mantenha uma postura positiva, porque projetos e planos que até então se mostravam meio encobertos, agora, nessa semana, vão se mostrar muito mais claros. Existe uma proteção espiritual muito grande no seu caminho. No amor, a gente percebe que a semana vai estar boa para o amor. Se já tiver com alguém, vai ser uma semana gostosa, onde você vai perceber que essa pessoa do seu lado é uma pessoa boa. Se não tiver ninguém, existe a possibilidade, sim, de encontrar uma pessoa muito boa. É uma semana onde, assim, projeto e a esperança se torna muito claro. Então, comece a ter uma ação positiva em relação a isso. Uma dica que eu dou para o nosso amigo de Touro é a seguinte: tome um chazinho de camomila e acenda um incenso de canela e comece a projetar coisas boas em sua mente. Vai ser bem legal. Bom, é isso. Agora o próximo signo é Gêmeos. Vamos ver o que aguarda o geminiano. Se eles terão uma semana boa ou ruim. Independente do signo, eu creio que essa é uma semana boa também para a gente trabalhar um pouquinho o nosso lado espiritual. Essa última semana que passou foi uma semana pesada para o nosso país, então vamos nos recolher um pouquinho, ter um pensamento positivo, olhar de forma diferente as pessoas que nos cercam, para quebrar um pouco essa energia negativa que está pairando pelo país em decorrência desse assassinato dessas crianças. É legal a gente quebrar um pouco esse ciclo. Se todo mundo puser um pensamento positivo, a tendência é a gente conseguir quebrar isso. O nosso amigo de Gêmeos começa a semana um pouco tanto quanto turbulento. O emocional dele está meio abalado em decorrência de situações passadas, ou seja, o passado está batendo a porta do geminiano. Essa semana pode ser um amor, pode ser um trabalho, mas são situações que era para ele ter resolvido e ele deixou para trás. Então, geminiano, essa semana não tem como, tem que resolver. É legal ele achar um eixo de equilíbrio, encerrar situações tanto afetivas quanto profissionais, e lembrar, ele só sofre porque ele quer sofrer. O potencial de melhora está dentro dele. Então ele consegue tudo o que ele quiser a partir do momento que ele sair dessa postura de sofredor, lamuriando, ai, tá tudo ruim, tá tudo difícil. Não é semana para isso, geminiano, é uma semana para você reafirmar seu poder. Uma forma muito legal da gente conseguir nos reconectar com essa energia positiva é o banho de alecrim, que o banho de alecrim, além de fazer uma limpeza do nosso campo energético, ele promove harmonização e expansão de aura. Então isso vai fazer com que o nosso companheiro acabe se sentindo tanto quanto melhor e mais forte para enfrentar essa situação. Mais uma boa dica, e agora é a vez de Câncer. Essa é uma semana que para o canceriano vai ser difícil, porque o canceriano não consegue se desvincular, não consegue liberar do passado, ele é muito apegado e essa semana será necessário que ele faça isso. Ele promova transformações para que, enfim, ele encontre a real liberdade dele e o real poder interior. Deixar de lado posturas um tanto quanto arrogantes, repartir o serviço, entender que as pessoas também são capazes, compreender que até seus amigos são capazes de entender seus problemas, que o canceriano sempre acha, não, ninguém vai me entender, porque só eu consigo. Não é a semana para o canceriano fazer isso, é uma semana para ele repartir e se desvencilhar do passado, porque até esse momento ele não está conseguindo se desvencilhar de certas coisas, e isso está impedindo com que ele seja literalmente livre e se sinta feliz. Uma dica para o canceriano é a seguinte: limpe seus armários,
Comece pela limpeza física, tire coisas que não te servem mais fisicamente. Olha seu guarda-roupa, se tem alguma roupa que você não usa mais. Dê sapatos, comece no aspecto físico, que isso acaba se refletindo no espiritual. E você vai tirar coisas que não são mais interessantes a você. Legal. Agora na fila está Leão. Aqui para o leonino a gente vê a seguinte situação. Encontre seu eixo de equilíbrio para que você consiga, assim, mudar a sua vida e encontrar a luz que você tanto procura no fim do túnel. É uma semana boa. Apesar que o leonino ele não tende a ser tanto racional. O leonino ele age muito por instinto. E essa é uma semana onde ele vai ser cobrado a agir pela razão. Ele já começa com uma carta da justiça, que é uma carta racional, que pede o seguinte: deixe as emoções de lado. Pense de forma fria e calculista, que assim você consegue transformar a sua vida e encontrar a luz que você precisa. É uma semana onde o otimismo se encontra muito exacerbado, onde amigos participarão de forma muito ativa na vida do leonino, e isso pede para que ele controle um pouco esse lado dele muito... Leão ele é aquela coisa da juba, gosta tanto de aparecer, então hoje rende ele voltar um pouquinho atrás, ser um pouquinho mais humilde e ouvir o que as pessoas têm a dizer, porque nisso ele vai conseguir tirar situações muito positivas. Uma dica que eu dou para o leonino nessa semana: acenda um incenso de manjericão e peça para que os anjos, principalmente o arcanjo Uriel, te dê razão e te dê justiça mesmo, que você consiga ser mais correto com as pessoas e com você nesse momento. Depois de Leão, quem vem é Virgem. Semana fantástica para o nativo de Virgem, que é uma semana onde ele vai conseguir realmente encontrar uma satisfação que ele vem trilhando há algum tempo e vai ver a luz brilhando, porque assim, a gente vê que ele já inicia, são cartas muito positivas, todas de ação e todas de brilho. Então é uma semana onde o virginiano já tem que começar essa semana pensando: putz, vai ser uma semana ótima, manter essa energia em alta. Aparecerão alguns probleminhas decorrentes até de uma postura que ele tinha meio, não vai dar certo, não sei o que. Se ele conseguir bloquear esses pensamentos, que vão ser provavelmente na segunda e na terça, a tendência é ele conseguir uma semana ótima, com muita satisfação, muita realização, novos projetos, nova situação no amor, se estiver sozinho, novos paqueras, se tiver com alguém, um novo momento no relacionamento onde ele vai se sentir muito bem, amizades muito boas. Só cuidar um pouquinho do eixo estresse e depressão, que quando começa a ficar muito bom, o virginiano, como é muito perfeccionista, ele tende, então vai acontecer alguma coisa de ruim, ou vai começar a ficar muito estressado. Para manter essa energia em alta, é legal o virginiano começar a carregar com ele, nessa semana principalmente, um quartzo rutilado. O quartzo rutilado a gente chama de quartzo das fadas. Ele tem uns feixes dourados, é o quartzo dos desejos. Então é legal, em lojas de artigos esotéricos, você acha com uma certa facilidade. Ele tem um desse, fazer algum pedido, manter com ele, vai ser bem interessante. Bom, chegamos à metade, lembrando que a gente está fazendo as previsões para a semana de 11 a 17 de abril. Vamos agora para a segunda parte dos signos e é a vez de Libra. O tarô já começa a semana pedindo para que o libriano se cobre menos e cobre menos dos outros. Que ele ache uma postura de equilíbrio, porque ele está numa fase onde ele está cobrando demais, ele está sendo muito exigente, e inclusive dele, isso está fazendo mal para o corpo físico dele. A partir do momento que ele sai desse nível de cobrança, ele encontra um caminho de crescimento e um alto equilíbrio. Questão de finanças. É uma semana onde ele tem que se estruturar um pouquinho, porque ele veio gastando algum tempo bastante e tem novos projetos aparecendo. Então, segura a onda, libriano, gaste menos essa semana, porque a tendência é você conseguir estruturar melhor seus projetos. No amor, é uma semana também que, assim, de tanto ele cobrar, agora ele vai ser cobrado. Então, libriano, não brigue. Respire fundo, lembre que você está colhendo um pouquinho do que você plantou nos últimos dias. Tente achar seu equilíbrio, não é uma semana ruim, é uma semana onde ele tem que lembrar: poxa vida, as pessoas estão me cobrando porque eu cobrei demais, e ele colocar numa postura de crescimento, numa postura até de centralização, de auto-reconhecimento. Uma dica para o nativo de Libra essa semana é a seguinte: tem a prática de alguns mantras. Se você procurar na internet, tem um que chama Gayatri, que é um dos principais mantras hindus, onde você se coloca à disposição de Deus, que você fala em hindi. Deus, eu me coloco à sua disposição para que ocorra na minha vida conforme a sua vontade. Procurem na internet esse mantra, pratiquem, porque vai ser bem interessante e vai quebrar um pouquinho essa coisa de muita cobrança.
Bom, agora chegou a vez para as pessoas que nasceram sob o signo de Escorpião. Ele começa a semana se achando muito coitado, até numa coisa de sofrimento. Pobre de mim, nada tá dando certo, não tô conseguindo colocar as coisas em práticas. Mas como bom escorpiano que ele acorda. E ele volta a ter o poder dele, perigando de entrar numa zona de muita cobrança. Então, nativo de Escorpião, não entra nesse eixo. A noção é melhorar e agir com inteligência. O tarot está te cobrando isso. Haja com inteligência no seu trabalho, na sua vida afetiva, na sua saúde. Tudo bem, sair dessa postura de sofrimento é muito importante. Mas nunca entrar numa postura de arrogância, que é o risco que eles correm nessa semana. O imperador nos dá sempre a garantia de vitória. Porém, do lado de uma carta da força, pede para que se controle um pouco essa cobrança. E assim, são duas cartas de muita arrogância. Então, assim, como a gente combate a postura arrogante sendo inteligente? Então, companheiro de Escorpião, seja inteligente, segure a onda e não deixe que o ego suba a sua cabeça. É uma semana boa, só controle um pouquinho o estresse que tem de estar meio avantajado. Pratique atividades físicas, é o melhor caminho para você combater esse estresse. E agora é a vez do signo de Sagitário. Essa é uma semana muito boa para o nativo de Sagitário, onde ele vai ter realizações em aspectos que até então ele não esperava. Existe uma entrada de dinheiro, que pode ser um aumento de salário, pode ser algum negócio que feche, porém é necessário que se haja com inteligência para esse dinheiro não ir embora rápido, porque o diabo sempre nos dá essa garantia. Entra o dinheiro, mas ele pode ir muito rápido se você não souber como gastar. O imperador também nos diz que é uma semana onde vai ser encontrado o poder pessoal, o poder de realização. Porém, se a gente vê todas essas cartas conjuntas, é uma semana onde o nativo de Sagitário tem que se voltar a Deus, voltar para a sua espiritualidade, que são cartas muito terrenas. E nisso ele pode se perder em meio a esse materialismo extremo. Então, se reserve um tempo para oração, um tempo para você conseguir realmente tornar real todas essas coisas que estão boas que estão acontecendo com você. É uma semana também muito boa para prazeres, festas, sexo, amores. É só cuidado espiritual. Como que a gente cuida do espiritual? Converse com Deus. Deus não, eu costumo dizer que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, se você conversar com Ele, a qualquer momento Ele vai te ouvir e vai te atender. Então, converse um pouco mais com Deus, conte seu dia e promova uma relação mais verdadeira com Ele, que isso vai ser muito positivo para o nativo. E agora é a vez de um dos grandes signos, que é Capricórnio, também conhecido como meu signo. Vamos lá. Capricórnio inicia a semana cobrando demais dos outros e se cobrando demais. Na verdade, se cobrando demais. Capricórnio, ele tem essa coisa assim de ser um signo de terra. E terra é muito racional, então ele sempre procura o crescimento, principalmente vinculado ao trabalho. É um signo que se movimenta pelo trabalho. Ele tende a atingir algum equilíbrio a partir do momento que ele age com inteligência, se respeitando e respeitando ao próximo. É uma semana de poder de comunicação, ou seja, comece a conversar mais com seus companheiros de trabalho, com pessoas da família, que você fecha. Os nativos de Capricórnio, assim como você, fecharam grandes acordos essa semana, que no princípio podem parecer como sendo pequenos, mas que trarão bons resultados. Tomar um pouco de cuidado com a inveja, que é uma semana onde ela vai estar um pouco mais presente. Como que a gente toma cuidado com a inveja? Lembrando que a gente tem o que a gente merece. Então, se você está bem, nativo de Capricórnio, se você está crescendo é porque você plantou uma coisa muito boa. Então, tenha isso muito dentro de você, que a partir daí é muito difícil a inveja pegar forte. Para evitar que esse vínculo energético prejudique um pouquinho, principalmente na questão da saúde, que principalmente as mulheres que se estressam um pouco mais com essas coisas, é interessante estar tomando um banho de manjericão, que ele trabalha muito essa questão emocional, impedindo que certos comentários, certas coisinhas bobas que as pessoas falam quando elas estão enciumadas e com inveja, deixem o nativo de Capricorniano meio chateado. Mas é uma semana muito boa. E após Capricórnio, chegou a vez de Aquário. Essa é uma semana onde o aquariano promoverá movimento. Então a semana já começa um pouco instável. Porque toda vez que a gente movimenta, gera um pouco de instabilidade no nosso interior. Porém, depois, a partir do momento que ele age de postura mais otimista, encontra os verdadeiros amigos que dão dicas positivas, ele parte para um processo de realização. É uma semana onde o nativo de Aquário tem que ficar alerta principalmente à questão do estresse. Porque a semana já começa com uma roda da fortuna. Esse movimento já gera uma transformação que gera um estresse muito grande, vinculado a uma estrela que já pede assim, otimismo, e quando a gente começa a ficar muito otimista, a gente também fica estressado. Então controle um pouco o estresse, controle o humor.
O aquário sempre enxerga muito à frente. Ele tem que lembrar que ele precisa cuidar do hoje. Então, assim, nativo de aquário é muito legal ter planos futuros maravilhosos, perfeitos, etc. Mas comece a cuidar do seu presente. Comece a valorizar o que você tem agora, as pessoas que te cercam, o trabalho, porque isso vai ser muito importante no seu processo de realização. Uma dica para o nativo de aquário essa semana é a seguinte: faça uma lista de tudo que você tem de bom na sua vida e comece a agradecer a Deus por isso, porque o nativo de aquário ele normalmente projeta e não dá valor ao que ele tem agora. Bom, e após aquários, finalmente chegou a vez de peixes. Essa vai ser uma semana de otimismo para o nativo de peixes. Ele já começa uma semana com a carta da estrela, que nos dá a garantia de luz no final do túnel, onde planos, situações que ele tinha até então só na mente, começam a se mostrar de forma muito mais palpável, principalmente no que diz respeito ao trabalho, porque vem ao lado de uma carta da Imperatriz, que nos dá a garantia de crescimento profissional. A sacerdotisa aqui nos pede para que o pisciano, tenha uma postura um tanto quanto introspectiva. Não fale muito da sua vida para os outros, se mantenha um pouco mais reservado. Essa coisa, hoje em dia a gente tem Facebook, Orkut, Twitter. Se o pisciano tiver isso, não comenta tanto suas vitórias nessa semana. Fica mais reservado, comece a nutrir um pouco mais isso dentro de você, que vai ser muito importante. No amor, é uma semana onde você tem uma realização, e principalmente uma realização onde você se sente livre, não tem aquela pressão. Olha, se tiver com alguém, você vai estar com alguém e vai estar feliz, não vai estar se sentindo pressionado, oprimido, nem nada. A dica que eu dou para o nativo de peixes, que tende a ser muito mental, sonhar demais, diferente do Capricórnio, que é muito racional, peixe sonha demais, é trazer esses sonhos, essas ideias para um aspecto mais terreno. Então faça uma lista também daquilo que você quer e de como você pode pôr isso em prática. Como você pode fazer com que esse sonho se torne verdade e comece a agir. A partir do momento que a gente escreve, a gente torna certos pensamentos palpáveis, o mundo astral nos responde da mesma forma, fazendo com que a gente tenha mais energia para realizá-los. Essas foram as previsões astrológicas de 11 a 17 de abril. Marcela, muito obrigada. Deixa o seu contato para quem quiser bater um papo mais longo com você. É marceladosreis@yahoo.com.br. E lembrando que semana que vem tem mais previsões para você.